Bem-vindos novamente ao curso Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Ainda no bloco de introdução, a ideia aqui é dar uma visão geral e uma classificação razoavelmente oficial de como funcionam os sistemas peer-to-peer. Então, meu nome é Marco Simplício, eu sou da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Bora lá! Então, só uma recapitulação rápida, estamos falando de sistemas peer-to-peer, para a par, fim a fim. São usuários finais se comunicando diretamente, sem um intermediário necessariamente, o que traz diversas vantagens, né? Alivia a carga no servidor, pode nem ter servidor no sistema, cria sistemas escaláveis por natureza, são sistemas mais resilientes a ataques, não tem pontos únicos de falha, os custos de operação acabam caindo normalmente, o controle é distribuído entre os diferentes usuários e eventualmente você ganha em termos de privacidade. Agora, por mais que você tenha esses benefícios, tem alguns desafios importantes, em particular, lidar com a entrada e saída dos nós, que pode acontecer a qualquer momento dentro da rede, e afetar a qualidade do serviço que é fornecida entre eles, a grande heterogeneidade entre os nós mais poderosos, nós mais leves, o fato de que está todo mundo na mesma rede operando como cliente e servidor pode virar bagunça, tem acessos concorrentes diversos que podem levar a conflitos. Baixa confiança dos usuários, podem ter usuários maliciosos operando dentro da rede, e o fato de você precisar, no meio dessa grande bagunça, localizar, os nós precisam localizar uns aos outros os recursos que eles têm interesse, os serviços que eles têm interesse. Como organizar essa bagunça? Bom, vamos tentar. Primeiramente, as redes peer-to-peer, elas, então, como os nós, eles se comunicam diretamente, a gente fala que é um tipo de rede sobreposta, ou rede overlay. A ideia toda é que toda vez que eu estiver representando aqui nós que se comunicam diretamente, eu não estou pensando na rede física, eu não estou pensando em switches, roteadores, nada do gênero. Eu estou pensando na capacidade de um nó de conhecer o endereço IP de outro nó e por isso ele se comunica diretamente, né? O fim da comunicação é o nó que ele conhece. Toda a infraestrutura que está por baixo a gente vai acabar abstraindo. Então, não é porque eu estou desenhando um nó do ladinho do outro que eles estão fisicamente próximos. Pode ser um nó no Brasil, um nó no Japão, um nó na Alemanha, algo do gênero. Então, são conexões lógicas entre os nós e a internet que está por baixo, ela que lida com as interconexões físicas entre eles. Proximidade não necessariamente vai ser um fator, como eu já falei, e pode ter entrada e saída dinâmica desses nós. Eles não precisam ficar ali o tempo todo. A arquitetura, ela muda de forma dinâmica, mas que, como é um slide, vai estar estático, a rede de verdade pode ter entradas e saídas diversas. Dentro desse cenário, existem formas de se organizar para tentar chegar a uma rede que funcione, né? Então, dá para classificar as redes peer-to-peer considerando dois critérios: o grau de descentralização da rede, o quão de fato distribuídas são as responsabilidades entre os diferentes nós, e o grau de estruturação de buscas. Como eu disse, busca é um desafio, achar outros nós, ou achar conteúdos, ou achar serviços. É um desafio, como isso pode ser feito dentro da rede. Tem algumas estratégias. Vamos a elas, começando pelo grau de descentralização. O primeiro tipo de organização de nós, foi até um dos primeiros no universo peer-to-peer do que se hoje chama-se peer-to-peer para compartilhamento de arquivos, é o chamado híbrido descentralizado. A ideia é, vou colocar um servidor auxiliar para me ajudar em algumas tarefas que fazer completamente distribuído não é o jeito mais fácil. Então, esses servidores, eles têm mais responsabilidade na rede, eles facilitam interações, como, por exemplo, eles têm listas de conteúdos que podem ser baixados, eles sabem os endereços IPs dos nós que estão na rede, para quando um nó chegar, ele tem um ponto de referência para perguntar quem são os outros nós da rede, coisas do gênero. Tem aqui alguns exemplos reais disso. O Napster, o BitTorrent com Tracker, tem uma outra versão que vai aparecer no próximo slide, e o Tor. Normalmente eles têm essa característica de ter um servidor, ter um ponto de referência dentro da rede. Ele não participa da maior parte da comunicação, né, do grosso, do mais custoso, esse servidor não participa, mas de algumas tarefas auxiliares ele está ali para ajudar. As limitações disso são razoavelmente as mesmas de quando a gente estava discutindo centralização. Tem um ponto central de falha, eventualmente se você tira esse cara do ar, esse servidor central do ar,
ele vai ter um impacto grande na rede. E a escalabilidade, né, ele vai ter que dar conta dessa grande quantidade de nós que está utilizando ele como auxiliar. Então, temos aí custos centralizados em um ponto. Esse é um jeito de fazer, funciona. Vamos ver algumas arquiteturas ao longo do curso que fazem exatamente esta estratégia. O segundo jeito de fazer organização é, não, se vamos fazer descentralizado, vamos fazer direito. Nada de colocar um servidor central ali, vamos colocar todo mundo distribuído mesmo, todo mundo com direitos e deveres exatamente iguais, como uma sociedade saudável. Então os nós da rede, eles realizam exatamente as mesmas tarefas, não tem coordenador central, não tem ninguém para auxiliar mais do que os outros, todo mundo se apoiando ali. Alguns exemplos de arquiteturas, de soluções que seguem esse tipo de arquitetura: o GNU-Tela original, o BitTorrent sem tracker, que é o que utiliza links magnéticos, o Bitcoin em si, quando ele é usado sem uma exchange, sem um intermediário, né? A ideia, a arquitetura original do Bitcoin não tinha nenhum tipo de intermediário, e Freenet. Então, esses são alguns exemplos interessantes. A Freenet é para compartilhamento de arquivos de forma resistente à censura, essencialmente. Limitações desse tipo de estratégia eu tinha colocado o servidor para me ajudar. Acabei de tirar. Então, tudo que o servidor poderia ajudar são as limitações desse tipo de arquitetura, ter consistência dos dados todos nesse ambiente totalmente descentralizado, o gerenciamento desses vários nós sem alguém no qual eles possam se apoiar. Questões de segurança podem aparecer também, e o custo da comunicação, eventualmente, dependendo da arquitetura correspondente, pode ter problemas. Você pode ter que fazer muito broadcast, né? Mandar mensagens para muita gente, do ponto de vista de uso de banda, pode não ser ótimo esse tipo de arquitetura. Enfim, tem bons exemplos de que isso aqui funciona muito bem, mas tem potenciais limitações, como absolutamente qualquer uma das arquiteturas que a gente vai colocar aqui. E a última é uma arquitetura conhecida como parcialmente centralizada ou com supernós. Existem alguns nós na rede que, vou reconhecer a heterogeneidade da rede. Existem alguns nós que eles têm mais poder computacional, porque eles não podem assumir maior responsabilidade. Então você pode delegar um pouco da responsabilidade da rede para alguns nós específicos, considerando essa capacidade deles. Eles vão assumir, então, um papel mais importante. Eles são tão conhecidos como supernós. É quase como se ele fosse um servidor naquela primeira arquitetura que eu coloquei de híbrida descentralizado, só que é mais dinâmico, né? A ideia de ter um servidor central, ele fica com um ponto único de falha um tanto fixo. Aqui não, aqui dinamicamente os nós elegem alguém para ser um supernó e eles vão auxiliar mais do que os outros, né? Tem mais responsabilidade, vão gastar mais recursos do que os outros nós, dinamicamente isso é estabelecido. Então, exemplos disso: o Skype original, o Skype foi comprado pela Microsoft, deixou de ser uma arquitetura peer-to-peer, puramente cliente-servidor hoje, mas originalmente ele surgiu como uma tecnologia peer-to-peer. O Kazaka para compartilhamento de arquivos, e o GNU-Tela, a segunda versão do GNU-Tela, foi para essa arquitetura porque eles viram alguns problemas de desempenho na versão puramente descentralizada. Então, isso em termos de organização, são classificações possíveis. Em termos de buscas, considerando essa arquitetura que está subjacente, você vai buscar recursos na rede. Outros nós, um arquivo, um serviço. Como dá para achar essa coisa que você está buscando? Um jeito de fazer é uma busca completamente não estruturada. A ideia é que os dados são distribuídos de forma completamente arbitrária na rede. Não tem nenhum tipo de organização subjacente para dizer onde diabos estão os dados. Então, qualquer usuário pode ter, no sistema de compartilhamento de arquivos, qualquer usuário pode ter o arquivo. Então, vou tentar achar ele na rede. Supondo uma arquitetura completamente descentralizada, não tem muito para onde fugir. Eu não sei quem tem, eu simplesmente pergunto para todo mundo, né? Alguém aí tem o arquivo? Então, é isso que é feito. Uma inundação, por exemplo, do nó que está ali central embaixo, ele vai perguntar para todos nós que ele conhece diretamente qual deles tem o arquivo, se algum deles tem o arquivo. Se tiver, por favor, me informe, está aqui meu endereço IP. Se não tiver, espalhe a notícia que eu estou precisando desse arquivo. E é exatamente assim que a rede vai fazendo, né? Vai espalhando a requisição da existência desse arquivo para os outros nós e, uma hora, espera-se, vai chegar essa solicitação ao usuário que, de fato, tem o arquivo. Ele pode responder: olha, eu tenho, vamos nos comunicar, eu te envio o arquivo. Problemas disso aqui. Não é lá muito eficiente, né? Você pode ver que alguns nós recebem
3, 4 vezes a mesma requisição. 2, você tem que pensar em quando você vai parar, né? Senão fica todo mundo perguntando daquele arquivo de 10 anos atrás, você vai explodir a rede de requisições antigas, não dá para saber necessariamente se foi achado ou não, né? Eventualmente, quem fez a requisição original pode mandar pessoal, pode parar de perguntar que eu já achei, né? O que piora mais ainda, porque eu já achei, vai continuar se propagando na rede até quando? Então, é o tipo de cenário que você tem que pensar em como fazer inundações controladas dos dados. Tem soluções para isso, tá? Só para deixar bem claro. Então, esse é um jeito num cenário puramente descentralizado. Num cenário que você tem um servidor auxiliar, é mais fácil. Os dados podem estar em absolutamente qualquer lugar, mas eu tenho um servidor. Esse servidor pode ter o índice dos dados. Tal usuário tem tal arquivo. Então, o primeiro passo numa rede que tenha servidor auxiliar, né, híbrida, descentralizada, é que os usuários falem quais são os arquivos, serviços, seja lá o que for de importante, que eles podem fornecer para um servidor. E aí qualquer pessoa agora, para descobrir onde está o arquivo ou serviço, é só perguntar para o servidor e ele vai simplesmente responder. A comunicação depois, né, fica a cargo dos próprios usuários finais. Então ele ajudou só na busca, né, o servidor ajudou só na busca, ele não fica participando da comunicação, que provavelmente vai envolver mais dados do que uma simples busca, né? Um arquivo muito provavelmente vai ser bem maior do que o nome do arquivo que foi buscado. E ok, dá até para fazer as coisas dessa forma completamente não estruturada, mas será que não dá para fazer melhor? Eu sou um pouco mais esperto do que isso. Dá para construir uma arquitetura que use alguma informação prévia para criar uma topologia de rede mais esperta, que facilite as buscas, seja de nós, seja de arquivos, seja de serviços que estejam dentro dela. A ideia aqui, então, é fazer uma busca estruturada usando uma estrutura de dados conhecida como DHT, tabela de hash distribuída, ou Distributed Hash Table. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, todo nó da rede tem um identificador único. Todo mundo, então, que vai entrar, eu tenho 8 nós aqui, vai receber o identificador. Por exemplo, eu sou o 3481. Como esse identificador é calculado, vai depender da solução. Um exemplo, só para dar uma noção, você pode tirar o hash do seu endereço IP na rede. Isso não é necessariamente a melhor solução, mas garante que todo mundo tem um identificador diferente, porque todo mundo vai ter um IP diferente. E, bom, o hash em si, você pode pensar essencialmente como uma função que, dada uma entrada, ele te dá um identificador único. É muito difícil achar duas entradas que tenham exatamente o mesmo hash. A gente vai discutir isso quando estiver falando no bloco 2 de alguns fundamentos de criptografia. Então, legal, sou 3481, acabei de criar uma música muito interessante, eu toco gaita, e eu quero colocar isso na rede, para que pessoas possam fazer o download, pagando eventualmente por isso, ou fazendo uma doação, qualquer coisa do gênero. Como é que eu insiro o conteúdo na rede? Primeiro passo, tiro o hash desse conteúdo. Ele vai ter um identificador ali, no caso 2443. E eu vou inserir ele na rede no ponto mais próximo do identificador. Então, na rede aqui, de todos os nós, o 2442 é o mais próximo do 2443. É ele que vai ser o ponto de referência para esse meu arquivo de música. Então, o que eu vou fazer é avisar o 2442. Eu tenho aqui essa música, o identificador dela é 2443. Você, por favor, guarde esse conteúdo no seu disco, dependendo da solução, você usa o disco de terceiros, né, como sendo a parte da solução para guardar os arquivos diretamente, ou, é até mais comum, você simplesmente fala o 2442. Quando alguém perguntar para você sobre o conteúdo do 2443, você passa o meu IP. Eu tenho ele aqui. Ele vem, fala comigo, faz o download diretamente. Então, estamos combinados. Todo mundo faz isso na rede para todos os conteúdos. E aí fica fácil, né? Para fazer uma busca por algum conteúdo, eu não preciso ficar perguntando para todo mundo, né? Eu simplesmente vou e pergunto para o cara que está mais próximo do ID desse conteúdo. No caso, nós que estejam interessados na música cujo ID é 2443, pergunta para o 2442, ele responde, seja, de novo, com o arquivo diretamente ou com a referência, que seria o nó 3481, como sendo o nó que tem esse arquivo na rede. Normalmente tem algum grau de redundância, tá? Não é só o 2442, porque se o 2442 sair da rede, você acaba de perder toda a referência ao conteúdo. Existem alguns nós que fazem o armazenamento de dados, mas vai depender um pouco da solução, como fica essa redundância. Aqui tem alguns nomes de soluções, a gente vai mostrar nessa disciplina o CORD e o Cadenlia. O Cadenlia é um dos principais, o CORD é um pouco mais fácil de entender, então é interessante partir do CORD para chegar
no Cadem. Então, essa é a ideia por trás de uma busca estruturada. Você tem algum link entre conteúdo e identificadores de nós na rede. E o terceiro, honestamente, o terceiro é uma coisa um pouco mais psicodélica. Tem uma solução que eu conheço que usa isso, que é o Freenet, mas é interessante explicar porque, enfim, ele tem quase que um meio termo entre a não estruturada e a altamente estruturada, com uma DHT. O nome é uma busca fracamente estruturada. O que você tem são dicas de onde está o arquivo. Você não sabe exatamente onde ele está. Em geral, isso é usado para fins de anonimato, né, de maior grau de privacidade. Você não sabe todo mundo que tem o arquivo, então você não sabe todos os computadores que você tem que tirar do ar para tirar o arquivo do ar. Esse tipo de ideia que aparece aqui. Então vamos lá, eu estou procurando um certo arquivo, né? Eu sou o nó aqui do meio e eu quero o arquivo A, é uma música. Eu sei que ela está do lado esquerdo da rede. Tem umas dicas que se eu mandar para lá, eu provavelmente vou conseguir achar. Então, vou mandando para alguns nós e eventualmente, com sorte, eu consigo achar essa música de fato. Então, eu achei um nó que tenha esse conteúdo, ele me responde, consigo fazer o download, está tudo certo. Já se eu procurar o conteúdo B, eu sei, eu tenho uma noção, as dicas que ele está para o lado direito. Então, eu mando para lá. E eventualmente acha, eventualmente não acha. Existe o conteúdo na rede, mas não necessariamente eu vou conseguir achá-lo nesse cenário. Eu mandei para lá, mas estava muito longe de mim. A requisição passou por vários nós, não achou, a conclusão foi, não existe na rede. Então, isso pode acontecer num cenário fracamente estruturado. De novo, tem razões para ser, são bem específicas, né, da Freenet, que quer impedir alguém de saber todos os nós que tem um certo conteúdo, como uma parte dos requisitos. Então, isso pode acontecer. A maioria das soluções não segue nesse estilo, segue muito mais o não estruturado ou o estruturado. Mas isso conclui a discussão. São, então, 3 tipos de organizações de arquitetura, uma com servidor auxiliar, uma completamente descentralizada e uma outra que constrói supernós, né? Tem ali uma centralização parcial, e 3 grandes tipos, 2,5, tem 2 grandes tipos de formas de fazer busca, e um a mais ali. Os tipos são uma busca completamente não estruturada, busca completamente estruturada, e o meio termo, uma parcialmente estruturada. Conseguindo dominar esses 3 tipos de arquiteturas e 3 tipos de busca, dá para entender melhor as soluções que vêm adiante. Então, paro por aqui, nos vemos na próxima aula.